Om Ajnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham Prativachalam Pangulam Ghayate Girim Jad Kripa Tamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Rajikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Yudhiraye Hirup Sanatana Bhattara Gunat Sijiva Gopalavata Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 23. Nainam Chindanti Shastrani Nainam Dahati Pavaka Nachainam Kledayanti Apo Nasosayati Marutaha. A alma jamais pode ser cortada em pedaços por qualquer arma, nem queimada pelo fogo, nem molhada pela água, nem seca pelo vento. Significado. Todos os tipos de armas, espadas, armas igniscentes, armas fluviais, armas turbilinares e etc., são incapazes de matar a alma espiritual. Além das modernas armas de fogo, parece que havia muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar, éter, etc. Mesmo as armas nucleares da Idade Moderna são classificadas como armas de fogo, mas antigamente havia outras armas feitas de todas as diferentes classes de elementos materiais. As armas de fogo eram neutralizadas por armas de água, as quais, na atualidade, a ciência moderna desconhece. Tampouco os cientistas modernos conhecem as armas turbilionárias. Entretanto, quaisquer que sejam os dispositivos científicos, a alma nunca pode ser cortada em pedaços, nem aniquilada por armas, mesmo que utilizadas em grande quantidade. Os Mayavadis não podem explicar como a alma individual veio a existir simplesmente pela ignorância e, consequentemente, cobertura da energia ilusória. E, consequentemente, se tornou coberta. Eles não podem explicar como a alma individual veio a existir simplesmente pela ignorância e, consequentemente, se tornou coberta. Porque é isso que eles falam, que a alma individual veio a existir simplesmente pela ignorância e, consequentemente, ficou coberta pela energia ilusória. Eles não podem explicar isso, como que a alma veio e aconteceu isso. Tampouco foi possível em algum momento desprender as almas individuais da alma suprema original. Ao contrário, as almas individuais são eternamente partes separadas da alma suprema, por serem eternamente almas individuais atômicas.
são propensas a ficarem cobertas pela energia ilusória, afastando-se da companhia do Senhor Supremo, assim como as centelhas do fogo que, apesar de terem a mesma qualidade ígnea, tendem a apagar-se quando estão fora do fogo. No Varaha Purana, as entidades vivas são descritas como partes integrantes do Supremo, de quem estão separadas. E segundo o Bhagavad Gita, elas se mantêm nessa posição eternamente. Logo, mesmo após livrar-se da ilusão, o ser vivo permanece uma entidade separada, como fica evidente nos ensinamentos que o Senhor transmite a Arjuna. Por intermédio do conhecimento que recebeu de Krishna, Arjuna libertou-se, mas ele nunca se tornou uno com Krishna. Arjuna. Dúvida aí? Não. Estamos preocupados. Comparado à alma como faísca do fogo original que é Cristo, faísca sai do fogo e some. Esse sumir significa a gente esquecer da fonte. A gente foi criado, que é Deus, e aí fica coberta pela energia ilusória. A gente é separado, né? Uma Ibinamsa, parte, parcela separada de Deus. Sempre vai ser eternamente servente e parte, parcela dele. A parte separada dele. E se lembra dele, conecta com ele. Fica no real estado natural da alma, que é servir. E se esquece dele, aí fica coberto pela ignorância, energia ilusória, absorto só em coisas materiais. Mesmo depois que a entidade viva se torna liberada da ilusão, ela permanece como uma identidade separada. Não é que depois que ela se livra da ilusão, ela se torna um, ou deixa de ser individual, não. Ainda assim, ela continua parte separada, igual Krishna falou para Arjuna já. 24. Achejojam adahyojam aklejo shoshaivacha nitya sarvagata sthanu achalojam sanatanaha. Pode ler. Essa alma individual é inquebrantável, indissolúvel e não pode ser queimada nem seca. Ela é permanente, está presente em toda parte, é imutável, imóvel e eternamente a mesma. Significado. Todas essas qualificações da alma atômica são prova categórica de que a alma individual é eternamente uma partícula atômica do espírito total e permanece eternamente o mesmo átomo imutável. É muito difícil conciliar a teoria do monismo com este conceito, porque nunca se espera que a alma individual se torne uma una homogeneamente. Após libertar-se da contaminação material, a alma atômica talvez prefira continuar como centelha espiritual nos raios refulgentes da Suprema Personalidade de Deus.
mas as almas inteligentes ingressam nos planetas espirituais para associarem-se com a personalidade de Deus. A palavra Sarvagata, onipenetrante, é significativa, pois não há dúvida de que as entidades vivas estão em toda a criação de Deus. Elas vivem na terra, na água, no ar, dentro da terra e até dentro do fogo. A crença de que o fogo as destrói não é aceitável, pois aqui se afirma claramente que a alma não pode ser queimada pelo fogo. Portanto, não há dúvida de que no planeta Sol também existem entidades vivas com corpos adequados para viver lá. Se o globo solar é desabitado, então a palavra Sarvagata, que vive em toda parte, torna-se sem sentido. Esses versos estão mostrando que a alma é eterna, nada pode afetar ela, não pode morrer por nenhuma arma, por queimada por nada, ela é eterna. É fácil de falar e de saber, mas difícil é experimentar ela. Para experimentar é necessária a prática no dia a dia, a cada vez, e compreendendo o sentido real da coisa, né? Só saber não adianta. Não é fácil de saber falar, é difícil de experimentar. Ela é transcendental aos sentidos. Por isso que tem a prática, para um dia a gente realmente experimentar isso. Não é uma coisa fácil, exige uma prática diária de várias vidas, para realmente restabelecer, religar essa conexão da alma com Deus. Está no capítulo 2, verso 25. Avyaktoyam achintyoyam avikaryoyam uchate tasmad evam viditvainam nanushochitum arhasi. Júlia tá com ele aí. 25. Não tô, Prabhu. Tô sem o livro, tô em curso. Então, vamos. Declara-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disto, não te deves afligir por causa do corpo. Significado. Como se descreveu anteriormente, a dimensão da alma é tão pequena para nosso cálculo material que ela não pode ser vista nem mesmo pelo mais poderoso microscópio, sendo, portanto, invisível. Quanto à existência da alma, ninguém pode provar sua existência experimentalmente, prescindindo da prova do Shruti, ou a sabedoria védica. Temos de aceitar esta verdade porque não há outra fonte que nos leve a entender a existência da alma, embora este fato seja de fácil percepção. Há muitas coisas que temos de aceitar com base unicamente na autoridade superior. Baseada na autoridade de sua mãe, a pessoa não pode negar a existência de seu pai. Não há outro processo para alguém compreender a identidade do seu pai, exceto aceitando a autoridade da mãe. Você vê, todo mundo tem que aceitar uma autoridade. Se alguém fala, eu só acredito em coisa que eu vejo. Mas perguntar para ela, você viu quando você foi produzido?
quem te produziu, você viu? Você pode falar com certeza por você quem é seu pai? Todo mundo vai responder que não, obviamente. Ninguém pode falar, mas quem que é a única pessoa que pode falar quem é o pai? Só a mãe. Só a mãe pode falar, ele é seu pai. Então, de um jeito ou de outro, para várias coisas, a gente tem que aceitar alguém, ou uma autoridade, para falar, para apontar, determinar alguma coisa. Isso que os Vedas é chamado de também de mãe. Ele aponta a direção correta e aponta quem é o pai, ou o criador de todos, que é Deus, Cristo. Então todo mundo deve aceitar a autoridade para vários assuntos. Então esse uma das coisas. Ninguém pode falar certamente quem é o pai, porque ninguém não viu na hora que foi concebido. Tem que aceitar a palavra da mãe. Igual o Gurudev fala, mas hoje em dia a mãe pode mentir, mas os Vedas não. A mãe pode mentir, falar que não, esse é seu pai, mas não é, na verdade. Às vezes acontece. Mas os Vedas, isso não acontece. Sempre é verdade. De todo jeito a pessoa vai ter que aceitar alguém para falar. É melhor aceitar os Vedas. Vamos lá. Em outras palavras, a alma é inconcebível para o conhecimento humano experimental. A alma é consciência e consciente. Esta afirmação também é dos Vedas, e temos de aceitar isto. Ao contrário do que acontece com o corpo, a alma não muda. Em sua condição eternamente imutável, ela permanece atômica em comparação com a alma suprema infinita. A alma suprema é infinita, enquanto que a alma atômica é infinitesimal. Portanto, a alma infinitesimal, sendo imutável, nunca pode se tornar igual à alma infinita ou à suprema personalidade de Deus. Este conceito é repetido nos Vedas de diferentes maneiras, apenas para confirmar a estabilidade da concepção da alma. A repetição de algo é necessária para que compreendamos o assunto por completo e sem erros. É por isso que Krishna está repetindo vários versos falando sobre a eternidade da alma, a diferença dela para o corpo. E isso é necessário que a gente compreende esse fato sem erro. A gente está falando, a alma é invisível, inconcebível, imutável. Sabendo disso, você não deve se lamentar pelo corpo. Você vê, é um estado bastante elevado. Fala que a gente pode falar, eu sei que eu sou espírito, mas na hora que o espírito estiver partindo desse corpo, aí a gente vai ter algum apego a querer ficar no corpo. Quem vai querer morrer? Alguém quer morrer hoje? Perguntar, alguém quer morrer hoje ou amanhã? Alguém aí vai falar que quer? Não seja suicídio, né? Claro. Alguém pode querer suicidar também, ou seja, ela quer, né? É diferente, é outro caso. Pior, é mais grave ainda. Mas ninguém quer. Por quê? Porque a alma é eterna e então a gente quer ficar aqui para sempre, porque a alma é eterna. Acha que o corpo também isso é eterno, mas o corpo vai ficar, não tem jeito. Mas a gente tem apego a ele. Por mais que ele esteja sofrendo na hora da morte, ainda assim
vai restar alguma, a não ser que a gente está no estágio liberado, Brahma Bhuta. Já é um estágio liberado que é bem avançado. Então, você vê que não é fácil. Por isso que tem a prática diária para, pelo menos, progredir, nessa, ter alguma experiência nessa direção, né? Para que a gente compreenda mais isso, esse tipo de consciência, para na hora da morte entender ao máximo que é simplesmente igual o Gita está falando, vai trocar de roupa. O corpo velho que não serve mais para nada, que está cheio de problemas de dor, que não consegue andar e mastigar, o estômago digerir, vai ganhar um novo. Então, quanto mais a gente progride nesse caminho interior, mais essa consciência pode vir na hora da morte. E aí, além de sofrer menos, a compreensão ser maior, na próxima vida, continua da onde parou naquele estágio de evolução espiritual e entendimento, né? Entendimento significa experiência interior daquilo que foi estudado, refletido, cantado, recitado, tudo. E muita gente pode falar, não tô nem aí na hora da morte, mas se ela chega, não vai ser assim. Alguém pode falar, mas quando vem, é outra coisa. Não é tão simples assim. O Gurudev falava que ele viu vários devotos no templos, em vários templos, Gaudiya Mata e outros, e recitaram Mahamantra o dia inteiro, por 50 anos, 30 anos, 70 anos. Na hora da morte, nenhum Mahamantra. Saía só, eu tô morrendo, tô com dor, tô com dor. O Gurudev falava isso, que não é nada fácil. Mas o máximo que a gente progride nisso é o que a gente pode fazer. Adquirir essa consciência através de ler, refletir, associar quem está nesse caminho, com quem é sério nesse caminho, recitar o nome, orar por misericórdia. Sem isso a gente não pode fazer nenhum progresso. E recitar com humildade e tolerância. Aceitar situações que venham a acontecer contra a gente, para sofrer, seja dor física, seja imposta por outras pessoas, ou pelo tempo ruim, tempo bom, frio, calor, isso tudo. Tolerar isso e tentar desenvolver, recitar e continuar a prática, seja o, não importa o que vier. Não tem outro jeito, né? A não ser isso. Se a gente quer progredir alguma coisa nessa vida, né, não tem outro jeito. Alguém aí? 26. Atha chainam nitya jatam nityava manyasya mritam tathapitam mahabaho nainam sochitum arhasi. Se, no entanto, pensas que a alma
ou os sintomas de vida sempre nasce e morre para sempre, mesmo assim, não tens razão para lamentar, ó pessoa de braços poderosos. Existe sempre uma classe de filósofos, muito parecida com os budistas, que não acredita que a alma possa existir separada do corpo. Quando o Senhor Krishna falou o Bhagavad Gita, parece que esses filósofos existiam e eram conhecidos como Lokayatikas. E Vaibhashikas. Tais filósofos sustentam que os sintomas de vida ocorrem quando a combinação material atinge certa maturidade. Os cientistas materialistas modernos e os filósofos materialistas também têm esse mesmo pensamento. Segundo eles, o corpo é uma combinação de elementos físicos e, a certa altura, os sintomas de vida desenvolvem-se através da interação dos elementos físicos e químicos. A ciência antropológica baseia-se nessa filosofia. Atualmente, muitas pseudo-religiões que agora viraram moda nos Estados Unidos também estão aderindo a essa filosofia, bem como as seitas budistas, nihilistas, não devocionais. Mesmo que Arjuna não acreditasse na existência da alma, como na filosofia Vaibhashika, não haveria motivo para lamentação. Ninguém lamenta a perda de determinada quantidade de substâncias químicas e para de cumprir seus deveres. Por outro lado, ninguém lamenta a perda de determinada quantidade de substâncias químicas e para de cumprir seu dever prescrito. Por outro lado, na ciência moderna e na atividade bélica científica, gastam-se muitíssimas toneladas de produtos químicos para conseguir a vitória sobre o inimigo. Segundo a filosofia Vaibhashika, a dita alma ou Atma desaparece quando se dá a deterioração do corpo. Logo, em qualquer caso, quer aceite a conclusão védica segundo a qual existe uma alma atômica, quer não acreditasse na existência da alma, Quer não acredite, Arjuna não tinha razão para lamentar-se. Segundo essa teoria, já que existem tantas entidades vivas sendo geradas da matéria a cada momento, e tantas delas estão perecendo a cada momento, não é preciso ficar atormentado com esses incidentes. Se não houvesse o renascimento da alma, Arjuna não tinha razão para temer as reações pecaminosas decorrentes do fato de ele matar seu avô e seu mestre. Ao mesmo tempo, no entanto, Krishna sarcasticamente chama Arjuna de Mahabahu, pessoa de braços poderosos, porque de sua parte ele não aceitava a teoria dos Vaibhashikas, que rejeita a sabedoria védica. Como kshatriya, Arjuna pertencia à cultura védica e a ele convinha continuar seguindo-lhe os princípios. e mesmo que falando, mesmo se você acha que a alma vai ser queimada, morrer para sempre, ainda assim não tem necessidade de lamentar, porque de todo jeito ele era kshatriya. Então, mesmo se ele achasse no sentido espiritual que a alma fosse composta
só por elementos materiais, ainda assim, primeiro, ela ia deteriorizar de todo jeito. Segundo, falou aqui, era dever de Arjuna cumprir os deveres dele de Kshatriya, de lutar. Então, por todos os ângulos, Krishna está mostrando a Arjuna que ele não a mentalidade dele de não lutar deveria ser mudada no benefício dele e do mundo inteiro. Dúvida aí? Não. 27. Jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mritasya cha tasmad apari haryerite natvam sochiturarhasi. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, inevitavelmente, cumprimento do dever, não deves te lamentar. Portanto, inevitavelmente, cumpra teu dever. Cumprindo seu dever, você não deve lamentar. Bom, Significado. As atividades que alguém executa na vida determinarão qual o seu próximo nascimento. Assim, após terminar um período de atividades, ele morre e, em seguida, nasce para recomeçar suas ações. Desse modo, ele passa por consecutivos ciclos de nascimentos e mortes, sem alcançar a libertação. Entretanto, não é porque existe o ciclo de nascimentos e mortes que se pode praticar homicídio, massacre e guerra desnecessárias. Ao mesmo tempo, no entanto, a violência e a guerra são fatores inevitáveis para manter a lei e a ordem na sociedade humana. A Batalha de Kurukshetra, sendo a vontade do Supremo, era um evento inevitável, e é dever do Kshatriya lutar pela causa justa. Porque ele deveria amedrontar-se ou afligir-se com a morte de seus parentes, já que estava cumprindo seu verdadeiro dever. Não lhe convinha infringir a lei, pois com isso iria se sujeitar às reações dos atos pecaminosos, dos quais tinha tanto medo. Evitando o cumprimento de seu verdadeiro dever, ele não seria capaz de deter a morte de seus parentes e degradar-se-ia por escolher a maneira errada de agir. é mais um argumento de que Arjuna tinha que fazer seu dever de Kshatriya e não deveria se lamentar. É aquele que a alma nunca morre, e aquele que nasceu vai morrer para nascer de novo em outro corpo. E essas coisas são inevitáveis até para manter lei e ordem. Guerra é fundamental na sociedade humana. Infelizmente, né? Ninguém gosta disso. Muito menos Deus, mas muitas vezes é necessário. Se tem alguns maus elementos, é necessário eliminar ele para manter a ordem. A sociedade foi o caso dessa grande batalha de Kurukshetra. Tinha vários reis demoníacos naquela época. Tishupala, Dantavaka, Kamsa, Dhritarashtra.
filho de Durodan. Várias pessoas demoníacas precisavam aliviar o fardo da terra. Então isso é necessário na sociedade humana. E aí tem gente que fala que guerra nunca é bom. Esse dia eu estava escutando, a pessoa falou, guerra nunca é bom, é só ver como é que Gandhi fez uma revolução sem dar nenhum tiro. Mas isso é o que eles escutam aqui, né? Para inglês ver, porque na verdade a gente sabe que o Gandhi não fez nada para tirar os ingleses, só atrasou o processo. Eles só foram embora depois que o movimento armado de Chandra Bose veio pelo leste e começou a matar os soldados ingleses, botando pressão nele. Ou seja, não existe aniquilar alguma força demoníaca através de boas palavras. Isso não existe na sociedade. Ninguém nunca fez isso. Então, muitas vezes isso é necessário. Dúvida aí? É importante aqui falar que muita gente fala hoje, lê o Gita e simplesmente tem a coragem, a estupidez de falar que não teve guerra, não teve campo de Kurukshetra, isso aqui é só metáfora e tal. Tais pessoas, na verdade, são ateístas e duvidam até mesmo de Cristo. Deve saber que isso aqui foi uma grande guerra que teve há um pouco mais de 5.000 anos. Krishna fala que vem, das razões que vem é o quê? Aniquilar os não devotos, demônios, e proteger os devotos. No caso aqui, os Pandavas estavam sendo perturbados pelos não impiedosos, pelos não devotos. Essa batalha ocorreu e Krishna está falando aqui, quando ele descendeu na Terra. Tem muita gente que fala que não teve. Apesar de ler o Gita e ver Krishna falando, eles, não sei o que tem com eles, um forte senso de ateísmo que fala que não teve. Ou seja, contraria as palavras de Krishna, dos Vedas e até da arqueologia. E os lugares falados no Gita, todos lá para qualquer pessoa visitar até hoje. Então, fala, chama eles de ateístas. Não deve escutar nada deles. Vinte e oito. Avyakta dinibhutani vyakta madhyani bharata avyakta nidhanani eva tatra ka paridevanam. Cara, Lincoln vai ler? Ô, Prabhu, posso ler? Então, 28. Tradução. Todos os seres criados são manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e, de novo, manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Significado. Aceitando que existam duas classes de filósofos, uma que acredita na existência da alma e outra que não acredita na existência da alma, em nenhum caso
justifica-se o fato de alguém ficar lamentando-se. Os que não acreditam na existência da alma são chamados de ateu pelos seguidores da filosofia védica. Mas, mesmo que, à guisa de argumento, aceitemos essa teoria ateísta, continuaria não havendo motivo para lamentação. Mesmo que não levemos em conta a existência separada da alma, os elementos materiais permanecem manifestos antes da criação. Deste estado sutil da não manifestação surge a manifestação, assim como do éter gera-se o ar, do ar gera-se o fogo, do fogo a água, e da água a terra. Da terra ocorrem muitas variedades de manifestações. Tomemos, por exemplo, um grande arranha-céu manifestado da terra. Quando ele é demolido, a manifestação volta a ser manifesta. E, na etapa final, permanece como átomo. Prevalece a lei da conservação de energia, mas no decorrer do tempo, as coisas são manifestas ou imanifestas. Esta é a diferença. Então, que motivo há para a lamentação, quer na fase de manifestação, quer na fase de não manifestação? O ponto é que, mesmo na fase manifesta, as coisas não se perdem. Tanto no começo quanto no fim, todos os elementos permanecem manifestos. E só no período intermediário é que eles são manifestos. E isto, a rigor, não faz nenhuma diferença materialmente. E se aceitamos a conclusão védica que consta no Bhagavad Gita, segundo a qual esses corpos materiais acabam perecendo no transcorrer do tempo, sendo que a alma é eterna, então devemos sempre lembrar-nos de que o corpo é como uma roupa. Portanto, por que lamentar a mudança de uma roupa? O corpo material não tem uma existência verdadeiramente relacionada com a alma eterna. É algo parecido com um sonho. No sonho, podemos pensar que voamos no céu, ou sentamos numa quadriga como um rei. Mas quando acordamos, podemos ver que não estamos nem no céu e nem sentados na quadriga. A sabedoria védica encoraja a autorrealização, tornando-se como base a não existência do corpo material. Logo, em qualquer dos casos, quer se acredite na existência da alma, ou não se acredite na existência da alma, não há motivo para lamentação pela perda do corpo. Mas a gente vê que até os ateístas, na hora da morte, eles lamentam. Pelo menos é o que a gente percebe aí. E muitos deles até começam a orar para Deus nessa hora. Tem muito ateu que na hora de estar caindo o avião, né? Tem a história do professor Nixon, com que Siddhartha Maharaj conta. Ele era ateísta. Na guerra, o avião dele foi atingido, ele ejetou de paraquedas. E quando o avião foi atingido, ele falou: se tem um Deus, nunca acreditei, mas se tem um Deus e eu sair desse avião salvo, eu vou buscar ele por todos os lugares. E aí ele saiu salvo, naquela hora no desespero, mesmo sendo ateu. Por quê? Porque na verdade a alma é eterna. Então, mesmo não acreditando, naquele momento, nos momentos mais críticos, muitos deles, sabe, parece que intrinsecamente, lá no fundo, consegue detectar que a alma é eterna, na verdade. Não vai acabar do nada. Senão eles não lamentavam, igual falou aqui. Qual que é o motivo? Se vai acabar o corpo, acabar tudo, então por que lamentar? Por que orar para Deus nessa hora, então? Então, no fundo, lá no fundo, sabe que, ou pressente que alguma coisa vai acontecer com a alma. Nesse caso, muito ruim, né? Ateísta, muitas vezes, não recebe nem misericórdia do purgatório, do umbral.
vai para o inferno. É bem pior, e com o tempo. Então, esse professor só se salvou, e aí, a Maharaj conta que ele foi perguntando, cristão, tal, ninguém podia mostrar para ele mesmo quem é Deus, e ele acabou na Índia. E aí lá ele viu a deidade Narayana, perguntou, foi. E aí sim ele ficou satisfeito de que só lá na Índia ele pôde entender quem é Deus. Ele estava diante da deidade Vishnu, Narayana, que era Deus. E se tornou Vaishnava. Então não tem motivo de lamentação para nenhum dos dois. Mas na prática, né, no caso de um que sabe, tem experiência de Deus, ele não vai lamentar porque ele já tem realização. Ele só vai trocar de roupa. Igual a gente troca de roupa todo dia, a alma liberada, quando ela morre, ela vai trocar de corpo só. Ela não vai lamentar. No caso do devoto perfeito, menos ainda, porque ela simplesmente vai recobrar, vai voltar para os passatempos de Cristo. Sempre teve aqui, é um tipo de passatempo para eles, mas volta para Krishna, esquecendo de tudo, da missão aqui de ajudar as almas caídas, simplesmente vai em delay de novo com Cristo. Para eles, muito mais deleite. Então, não é nem trocar de roupa, simplesmente deixar esse corpo no corpo espiritual eterno de novo. Na verdade, nunca sair, mas se unir completamente com a deidade adorada. E se for alma liberada, então, sabe que só vai trocar de roupa. E se for ateísta, então por que lamentar? Mas na prática a gente não é liberado nem ateísta. Então, a gente sabe que tem uma vida depois da morte. E o que a gente fez aqui vai determinar o que vai acontecer depois da morte e também qual tipo de corpo e qual condições a gente vai nascer na próxima vida. E quanto mais a gente purifica nessa existência atual, melhor previsão de futuro vai ter. Apesar que não existe previsão, mas melhor quadro a gente pode ter uma ideia do quadro. Quanto mais a gente purificar, quanto mais tolerante a gente ficou, mais humilde a gente ficou, mais puro a gente ficou, mais conexão com Deus fez, deixou os vícios, os maus hábitos, por isso que tem esses 4 princípios: não sexo ilícito, não droga, álcool, intoxicante de qualquer tipo, não animais, carne, peixe, ovo, coisa. Nem jogos de azar, envolver com muito dinheiro, jogatina, ou muita quantidade de dinheiro. E por isso que tem esses 4 princípios, para ficar longe dessas coisas. Essas coisas levam a gente para más atividades que vai trazer sofrimento. Se a gente fica longe dessas coisas e põe em primeiro lugar o progresso da vida espiritual através de Bhakti, então tem boas chances da gente desenvolver essa devoção e purificar essa existência para continuar na próxima. Aí a perspectiva é boa, livra a gente de muita coisa, dá oportunidade para continuar na próxima vida e em breve conseguir finalmente chegar nos pés de lótus, Senhor Supremo, para nunca mais retornar. Esse é o objetivo da vida humana. O que a gente tenta aqui é viver com pessoas que têm afeição pela gente, e a gente dá amor e afeição máximo para os outros, de acordo com o que a gente entendeu e recebeu de cima, significa os Vaishnavas de Cristo.
e tentar passar esse tempo aqui da melhor maneira, associado com quem está nesse caminho, pegar coisas e pessoas só que estão favoráveis para esse caminho e passar um tempo bom aqui nesse sentido. Aí dá para ir tranquilo, pacífico, fazer um bom proveito, sem exageros, né? Sem exageros e sem ambições também. Ambições financeiras, ambições físicas, ambições sociais, nada disso. Aí dá para fazer um bom proveito, né? Na verdade, a felicidade reside aí, né? Alguém aí, dúvida, pergunta? Pode falar. Prabhu, quando fala aí no texto e manifesta, que a alma pode estar e manifesta, qual seria esse estado de e manifesta? Quando ela entra no corpo de Vishnu, por exemplo, ou quando ela vai para o purgatório também, pode falar que ela está em manifesto. Ela não tem um corpo material definido. Ou quando a consciência ou a alma entra no corpo de Vishnu, também ela fica lá, uma espécie de um tempo dormindo, para depois vir de novo esse mundo material, lá também está em manifesto. Principalmente isso, né? Que lá está totalmente manifesto. No final da vida de Brahma, tudo entra na forma universal gigantesca de Mahavishnu em todas as entidades vivas. Então lá fica em manifesto. Significa que acabou, né? Que a alma nunca é destruída. Está lá um ponto de consciência, entra. O universo entra tudo em Mahavishnu. Aí fica em manifesto lá. Quando ele expira, sai tudo, todos os universos e todas as entidades vivas. Volta na condição que elas deixaram, que elas tinham antes. Então, nesse sentido, fica em manifesto, depois manifesto. Ou no sentido material, alguém pode ter um corpo não definido nesse mundo, igual no purgatório, por exemplo, e depois ter um corpo material na Terra, por exemplo, seja de animal ou de ser humano. Isso. Que no dia, na vida de Brahma, tem quando a vida de Brahma acaba, aí entra todo mundo, todas as entidades vivas ficam em manifesto no corpo de Mahavishnu. E aí fica mais uma vida de Brahma, 100 anos, né? 100 anos de Brahma dentro de Mahavishnu para depois manifestar de novo nesse universo material. Mas o importante é entender que a gente deve tentar realizar que a alma é eterna, o corpo material é temporário. E como vai compreender isso? Vivendo de maneira simples. Satisfazendo simplesmente, de maneira simples, as exigências do corpo. Por isso que tem os 4 princípios. E regulando isso. Os princípios religiosos e reguladores são para regular, a gente compreender que não é o corpo. Por quê? Porque se a gente vai de qualquer jeito, sem regulação, a gente vai adquirindo apego ao corpo, que é o contrário de realizar a alma. Aí vai pelo caminho oposto, aí nunca vai.
O principal é isso, viver de maneira simples, sabendo que o corpo é temporário, simplesmente para manter ele, e dando ênfase para a alma, para a prática espiritual, que é conectar com Deus, através de mente, sentidos, a fala, recitar o nome, ouvido, escutar as escrituras, sentidos, fazer as coisas que são permitidas e rejeitar as que são proibidas, refletir e tentar ser bondoso com todos e humilde e tolerante. Basicamente é isso. Fazer as atividades do mundo de maneira digna e tentar progredir nesse sentido. Não é tão difícil assim. Se a gente é simples e honesto, fica fácil. Não é tão difícil, não tem segredo nenhum, nem fórmula de fazer um negócio aqui de um dia para a noite, não. Também não é tão complicado, não tem muita complicação. Simplesmente recitar o nome com humor de oração, invocando misericórdia, humor humilde e tolerante, seguir os 4 princípios, associar com quem está nesse caminho, escutar as escrituras, refletir, só isso, sem segredo nenhum. Com fé, perseverança e paciência, porque não é de um dia para a noite, é contínuo, dia a dia, né? E se seguir progredindo até o último dia nesse corpo, então a vida foi exitosa. A verdade é essa. A vida foi exitosa. A vida não foi exitosa se a gente ficou rico, se o homem teve 10 esposas, ou 10 mulheres, ou a mulher teve 10 esposos, ou se alcançou posição social boa, ou se ficou muito famoso, ou se teve um corpo muito bom. O êxito não está nisso, porque isso tudo vai valer nada. O êxito está nessas outras coisas. Quanto que a gente desenvolveu? Devoção e amor por Deus e refletiu para as outras entidades vivas. Isso é que é realmente êxito na vida, né? É o contrário que o materialista pensa. A gente não deve ficar perturbado também com eles, né? Tem gente que ataca. Não, deixa eles curtindo, a vida é deles, livre-arbítrio é deles, mas a gente deve saber que esse não é o objetivo da vida. Na verdade, a gente deve ser misericordioso com eles, se algum deles tiver alguma propensão para a vida de entender esse tipo de assunto. Deve ter sentimento ruim nem com eles. Porque tem muito materialista também que tem alguma inclinação também. Pode não estar tentando realmente compreender, mas tem alguma inclinação. Então, por misericórdia, em alguma vida, pode vir a ter realmente, tentar entrar nesse caminho. Mas se a gente quer progredir mesmo nessa vida, deve pensar dessa maneira. São Prabhupada falava isso direto. Vida simples, pensamento elevado. Vida simples é viver com o básico, não com extravagância, e seguir os 4 princípios. Pensamento elevado é ler, refletir nas escrituras, associar com quem está nesse caminho, usar a língua para falar sobre Deus, recitar o Mahamantra. Pensamento elevado é isso, pensar nas instruções de Krishna no Gita, no Srimad Bhagavatam. É isso São Prabhupada falava, vida simples, pensamento elevado. Mais alguém antes de cantar? Então, vamos.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, 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 Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare 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 Rama, 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 Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Jai Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jai Gurudev, Gurudev, Jai Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Gurudev. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya 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 Prabhupada. Prabhupada. Jai Gaur,
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Nitai Gora Gora Haribo. Hare Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Gora Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gora Haribo, Gora Haribo, Haribo, Nitai Gora Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Lavika Giridhar Shara Vinodi Hari Shri Radha Nayana Nath Shri Radha Govinda Ki Jai Jai, Guru Pad Padma Vishnu Pad Paramahansa Parivrajakacarya Stotra Shastri Shimashla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Om Vishnu Jai, Pad Paramahansa Parivrajakacarya Stotra Shastri Shimashla Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai. Jai, Guru Vahga Ki Jai Sarva Swami Prabhu Ki Jai Jai, Panchata Tatmak Shri Gaura Hari Ki Jai Navadvip Jai, Dham Jai, Shri Bhagavad Gita Ki Jai Shri Arjuna Ki Jai Jai, Bhagwan Shri Krishna Jai, Ki Jai Ved Vyas Jai, Muni Ki Jai Shri Vrindavan Dham Jai, Ki Jai Jai. Shri Bhagwan Sinhadev Ki Jai Bhakta Prabhat Jai, Maharaj Ki Jai Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai Jai, Patit Pavan Shri Nityananda Prabhu Ki Jai Jai, God devote unidos Ki Jai Jai, Shri Hari Nam Sankirtana Ki Jai Jai, Sai Gaur Premanande Hari Hari Bo Haribo. Haribo, Boa Obrigado. noite.